Day de hoje, estamos recebendo o vereador Mauro Pereira, do PMDB. Ele vai tratar, então, sobre assuntos que têm permeado a sua atuação, sobretudo como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Fábio, cumprimentar a ti, a todos os nossos telespectadores da TV Câmara, Canal 16, e me colocar à disposição para que nós possamos levar à nossa sociedade o trabalho que está sendo realizado por essa casa. Vereador, na metade deste mês, o senhor, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Casa, acompanhado de outros vereadores, esteve em Porto Alegre cobrando do secretário de Infraestrutura e Logística, o secretário Caleb de Oliveira, providências para a nossa Rota do Sol, a RSC 453, sobretudo no trecho que pega Caxias do Sul, aí imediações de Anarrec e tantas outras localidades de Caxias que desembocam na Rota do Sol e que a população está farta de acompanhar contínuos acidentes, inclusive mortes, ocasionadas pelo problema, são buracos, enfim, um déficit de infraestrutura já histórico que a Rota do Sol tem enfrentado. O que o senhor tem observado, a resposta do governo do estado, como é que tem sido esse retorno à comunidade de Caxias do Sul? Bom, Fábio, nós estivemos na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, numa audiência com o secretário Caleb de Oliveira, juntamente com os vereadores Edi Carlos, o vereador Raimundo Bampi e também o do deputado estadual Marcos Daneluz e Vinícius de Ribeiro. O vereador Neri Andrade. E o vereador Neri Andrade. Porque o que acontece? A Rota do Sol, ela corta todo o nosso município. Ela começa lá no Viaduto Torto e atravessa todo o perímetro urbano e depois vem nos nossos distritos, que São Brás, Bevilacqua, Fazenda Souza e Vila Seca. Qual é o grande problema que nós temos? Como ela corta toda a nossa cidade, ela passa por todos, ao longo de 13 inserções na nossa cidade, ela passa e não tem nenhum obstáculo que faça com que o motorista que está na Rota do Sol vá mais devagar, que respeite os usuários que querem atravessar a Rota do Sol. Esse é um problema que vem ao longo dos anos e que se agravou muito depois que a Rota do Sol ficou pronta. Aí se agravou, porque hoje todos os motoristas, as empresas da nossa região serrana, elas estão utilizando a Rota do Sol para ir para o litoral, como destino para ir para o centro do país. E aumentou muito o movimento, sem contar o movimento que a própria Caxias vem crescendo muito, a quantidade de automóveis aumentou muito. Então, hoje nós temos, por exemplo, na Jacob Luquezzi, no trevo de Monte Ibérico, lá no Distrito Industrial, próximo também lá onde tem a Marco Polo, tem a sede campestre, a Associação da Marco Polo. Aqui no trevo que pega para a Zona Norte, Vila Ipê, Santa Fé, Travessão Leopoldina, que vai para o bairro Serrano, a nossa Atílio Andreassa, que sai na rótula da Randon, e aí Santo Bobon, São Brás, Bevilacqua, Fazenda Souza. Essas pessoas, esses usuários, quando eles querem atravessar a Rota do Sol, é um caos, é desastre com os danos materiais e, ultimamente, acidentes com mortes. Nós tivemos, num só final de semana, 4 mortes. Ao longo desses anos, o governo nunca fez nada. Os governos que passaram, especialmente no governo Ieda e agora nos 2 anos do governo Tarso Genro, não fizeram nada. E a população, ela precisa de uma resposta. Então, nós tivemos nessa audiência, o secretário Caleb nos recebeu muito bem, porém, nós estamos aguardando agora nesses dias, a presença dos técnicos do DAE, para que juntamente conosco, para nós estudássemos e achasse uma solução, quebra-mola, redutores de velocidade. O secretário havia prometido que engenheiros do DAE, que é o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Estado, viriam então fazer um diagnóstico desses trechos da Rota do Sol, sobretudo com relação ao acesso à Fazenda Souza, que foi uma questão muito batida
Se isso daria um alargamento da rótula, os três alguma acessos, coisa né, nesse Fábio? sentido. E o senhor reclama, sobretudo, de que a Câmara não tem sido avisada desse processo. Na verdade, nós combinamos com ele que os técnicos viriam e que nós acompanharíamos os técnicos. Só que, de acordo com o documento que nós recebemos no dia de hoje, os técnicos vieram em Caxias, estiveram nos 13 pontos que tem problemas, só que não nos avisaram. E ele garantiu agora, mandou um documento que até o dia 15 do próximo mês, no dia 15 de abril, ele vai apresentar uma solução para essas inserções, essas 13 Mas inserções. as 13 inserções que a comissão da qual o senhor é presidente diagnosticou, ou especificamente a questão ali ligada à Fazenda Souza? Que naquela reunião o secretário acabou delimitando mais para uma providência imediata em Fazenda Souza e depois fazer um diagnóstico dos outros pontos. Não era por essa linha que vinha? Na verdade, o que o governo do estado vem fazendo ao longo dos anos é tapeando, é empurrando Claro. com a barriga. Até que as operações tapa-buracos. Só que agora não tem mais, tem que ser feita alguma coisa urgente. É caso de morte, é problema sério. Então, lógico que nós ficamos chateados, porque nós sabemos que existe uma falta de respeito com a nossa cidade, mas tinha sido combinado que eles nos avisariam. Então, diz ele que os técnicos vieram aqui em Caxias. Tomara que tenha vindo mesmo. Tomara que tenha vindo. E tomara que até o dia 15 de abril, conforme ele combinou, que ele nos apresente uma solução para esses pontos críticos, para que facilite a vida de quem queira atravessar a Rota do Sol. E nós não estamos exigindo muito. O ideal seria rótulas, o ideal seria viaduto, o ideal seria passagem de nível. Isso seria o ideal, mas nós estamos trabalhando com aquilo que é o mais simples. Se colocar lá uns quebra-mola para os veículos, já reduzir a velocidade e permitir que os demais atravessem com segurança, já é uma grande coisa. Então, nós vamos aguardar agora, até o dia 15 de abril, uma resposta do secretário Caleb, que é um caxiense, que trabalha nessa casa aqui. Ele é servidor licenciado da Câmara. Ele é servidor licenciado aqui dessa casa, porque Caxias do Sul, a cidade que mais cresce no estado, a cidade que mais gera impostos no estado, a cidade que mais leva o nome do Rio Grande do Sul para o mundo, merece respeito. E nós estamos em busca desse respeito. Vereador, outra dificuldade, e as pessoas reclamam muito mais, sobretudo na temporada de férias, que compreende o período de dezembro a meados de março, ou feriadões, quando muitas pessoas da Serra se deslocam para o litoral norte. Sobretudo naquele trecho que abrange Caxias do Sul até Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, que é chamado, como digamos, o trecho velho da Rota do Sol, há muitos buracos. E o governo do estado insistentemente lança mão de operações, aqueles tradicionais tapa-buracos. Só que não tem sido suficiente, bastam 2, 3 temporais ou nem isso, os buracos vêm à tona. Em momentos anteriores, por exemplo, quando o secretário de Infraestrutura, já no governo Tarso, era o deputado federal Beto Albuquerque, houve até lançamento de editais ou programações nesse sentido para trocar o asfalto, enfim, fazer a melhoria desse trecho que compreende Caxias até Lajeado Grande. Por que isso não andou até hoje? Bom, na verdade, eu fui secretário de obras do município de Caxias no governo Sartori, no primeiro mandato do prefeito Sartori. Na verdade, um secretário, ele tem que ter uma boa relação com os servidores públicos e em cima dos servidores públicos que as coisas acontecem. E o que está acontecendo no governo do estado foi já iniciou o governo Tarso Genro com uma briga com os servidores do DAIA. E aí as coisas não andam bem mesmo. Imagine que em 2 anos não conseguiram fazer uma licitação pública para que essas coisas acontecessem, para que o CREMA fosse implementado aqui na nossa cidade. O CREMA é um conjunto de obras para resolver problemas de infraestrutura nas estradas da Serra Gaúcha. Da região serrana. Então, é uma dificuldade, um governo que não conseguiu fazer essa licitação pública e quem paga o pato é a sociedade. Esses buracos na Rota do Sol, hoje, quando eu era secretário, se eu falasse
que o município não ia conseguir tapar um buraco. Tapar buraco é o mínimo do mínimo que um governo tem que fazer. É o básico do básico. Então não é admissível que um governo não consiga fazer uma operação tapa-buraco bem feita. Mas, infelizmente, o governo do estado não consegue tapar buraco. Então, eu vejo isso aí com muita tristeza. E mais ainda, os nossos usuários que recolhem impostos, que pagam IPVA e que recolhem muito imposto. E nessa Rota do Sol, devido a pessoas desviando de buraco, já teve mortes. O ano passado nós tivemos morte de 2 pessoas, os veículos chocaram de frente e morreram 2, desviando de um buraco. Então é lamentável e o governo Tarso Genro tem ainda 2 anos e que eu espero que o CREMA, que agora diz que o edital ficou correto, talvez até abril, maio já tenha quem venceu essa licitação e em junho essas obras definitivas na Rota do Sol, ela possa ser concretizadas e aí sim terminar de vez com o problema, porque hoje é buracos, falta de sinalização na vertical e na horizontal também. A Rota do Sol, até quem pegar ela agora no inverno tem que tomar muito cuidado, andar com muita precaução, porque a sinalização está precária também. Vereador, como é que o senhor observa as providências que têm sido tomadas? Porque, por exemplo, como o senhor mesmo citou, há dificuldade do governo do estado de lançar mão de providências, seja por entraves burocráticos nas próprias licitações ou projetos dos quais a Secretaria de Infraestrutura tenta lançar mão, ou, por outro lado, também a falta de vontade política, especificamente, como a Câmara tradicionalmente tem reclamado disso, da falta de atenção do governo do estado para com as demandas de Caxias do Sul. Por outro lado, a Prefeitura às vezes tenta colaborar com isso. Resta ver, por exemplo, o trecho da BR-116 que corta Caxias do Sul, chamado trecho urbano, no qual diversas vezes o município já tentou em alguns pontos corrigir e até está respondendo junto ao Ministério Público por inadequação, digamos assim. O município foi fazer uma atribuição que seria do governo do estado, então por isso está respondendo. Por onde fica então a solução, já que o município, quando tenta colaborar, enfrenta esses problemas de competência jurídica para fazer isso? Na verdade, são pessoas que estão ocupando uma função pública, um cargo em comissão, e pessoas não qualificadas e não preparadas para o cargo. Porque o secretário de obras, o secretário de transporte, a pessoa que está numa função pública, ele tem que saber se relacionar com a sociedade, ele tem que saber se relacionar com os servidores públicos, tem que tratar os servidores públicos com muito respeito e tem que acompanhar o serviço. O secretário, ele tem que acompanhar o trabalho dele, a função dele, ele tem que seguir ela à risca. É o mandamento do trabalho dele, é cuidar do serviço dele. Então, o secretário que acompanha o serviço, o secretário que se relaciona bem com o servidor, automaticamente ele tem sucesso nas atividades dele. O que aconteceu no governo do estado foi uma sucessão de erros. Pessoas não preparadas, pessoas que não respeitam a sociedade, pessoas que não dão uma resposta para a sociedade. Por exemplo, eu tive que mandar e-mail para saber o que estava acontecendo, em vez de pegar e me avisar, olha, vereador, nós não vamos aí mais, nós já fomos, nós não vamos falar com vocês, nós já tivemos aí. Não, então é uma falta de respeito com a sociedade, é uma falta de respeito com os servidores públicos, e aí as coisas não acontecem. E, por exemplo, então, isso aí a culpa também é, sem sombra de dúvida, do governador do estado. O governador que assume uma responsabilidade com um estado como é o nosso, com a sociedade que nós temos, e depois ele não consegue, ele não tem a capacidade de escolher e colocar as pessoas certas no lugar certo, aí a culpa é dele. E nesse aspecto, em termos de infraestrutura, infelizmente, o problema foi desde o começo. Porque tem pessoas que é super educada, preparada, amiga, 100%, mas não está preparada para fazer aquele determinado serviço. E foi o que aconteceu. Hoje, nós temos os servidores do DAE totalmente desestimulados, que em algum momento eles foram taxados como maus elementos,
E é lógico que ninguém quer ver o nome dele, quer que fale isso da entidade deles. Então aí as coisas vão sempre de mal a pior. Espero que daqui para frente o secretário Caleb tome um rumo e dentro daquilo que ele é uma pessoa educada, uma pessoa sensata, que sabe respeitar toda a equipe, que quem vai ganhar com isso é a sociedade. Ô, vereador, uma das sugestões que ganhou relevo no âmbito dessa discussão, não só da Rota do Sol, mas pegando também a BR-116, como eu já fiz menção no outro questionamento, trata-se, sobretudo, da municipalização, da possibilidade de se municipalizarem trechos urbanos de rodovias estaduais e federais. No caso da BR-116, que voltará para o domínio da União a partir da metade deste ano. A gente está passando por um momento de discussões de concessões, de estradas, de pedágio, não só em Caxias, mas no estado inteiro, e a BR-116 atualmente está, digamos assim, meio órfão, entre aspas, como o pessoal fala. E ela voltará para o controle da União na metade desse ano. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade de, num determinado momento, o município assumir esse trecho urbano e aí não depender de providências por parte do governo do estado ou da União? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pelo nosso vereador dessa casa, Marcos Daneluso, hoje deputado estadual Marcos Daneluso. Ele vem sugerindo isso. Isso aí, na verdade, é bem coisa de quem não quer resolver as coisas. O governo do estado, ele tem responsabilidade pela BR-116, porque existe convênio DENIT, DAE, Convias. Tanto é a concessionária que está atualmente administrando a rodovia. Tanto é que vai passar para a União a partir da metade do ano. Correto. Tanto é que o governador Germano Rigoto, que governou o estado de 2013 até 2006, o governador Germano Rigoto, quando ele assumiu, nós fizemos a entrada do bairro Sagrada Família, via BR-116. Nós fizemos a entrada do bairro Serrano, que o bairro Serrano não tinha entrada. O bairro Serrano era um bairro que quem ia para o bairro Serrano era atrás do Jardim Eldorado. Hoje o bairro Serrano não tem entrada, foi no governo Germano Rigoto que foi feito. E hoje, aquele conjunto de semáforos que tem ali na Brasis, no Poço Capuane, foi também projeto do governador Germano Rigoto, e depois foi implantado no governo Ieda. Já aí quem teve que pagar foi os empresários da região. Então o governo do estado, ele tem gerência sim, e mais do que nunca ele, quando ele quer fazer, pode fazer. Hoje nós precisamos colocar um semáforo na entrada do bairro Serrano. Passou todo o governo Ieda, passou 2 anos no governo Tarso, nós não conseguimos. Claro. Os moradores do Jardim Eldorado não conseguem entrar no bairro no final do dia, é um caos. E nós estamos pedindo e nada acontece. E aí, que teria que municipalizar. Não, na minha opinião, isso é uma coisa tão simples de resolver, que o dia que o secretário de infraestrutura, juntamente com o DAE, falar assim, nós vamos resolver o problema do semáforo. Nós vamos resolver o problema da entrada do Jardim Eldorado. Isso é coisa assim para em 30 dias estar resolvido. Claro. E eu digo isso porque o Germano Rigoto foi governador e eu trabalhava junto com eles e foi assim que nós resolvemos. Essa entrada do Serrano, nós fizemos ela em 2 dias. E quem fez foi a equipe do DAE, os servidores do DAE, que vieram aqui e 1 dia e meio fizeram a entrada, tudo com pavimentação, sinalização, tudo certinho, tudo ok. Então, o governo do estado, se ele tivesse um respeito pela nossa cidade, pela nossa sociedade, já teria resolvido uma série de problemas. Acontece o seguinte, fala em grandes obras, fala em obras virtuosas, grandes, e esquece do café com leite. E o café com leite também é bom, é importante. E é isso que está faltando no governo. Se refere basicamente à manutenção. Manutenção. Vereador. Sinaleira, uma entrada. Claro. É o respeito. Vereador, nessa etapa final do nosso programa, eu gostaria de tratar com o senhor também de um assunto que está ganhando repercussão no âmbito dos vereadores e também já conquistou espaço na imprensa, que é o projeto do vereador Zoraide Silva, do PTB,
que pretende alterar o início das sessões ordinárias da Câmara. Para que as pessoas entendam, quem nos acompanha, todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 17 horas, acontecem as chamadas sessões ordinárias. São as plenárias nas quais os vereadores analisam, sobretudo, projetos de lei, além de outros espaços para discutir os assuntos da cidade. E o vereador Zoraide Silva, então, propõe para que, ao invés de começar às 17 horas, passe para o início às 14 horas, com o argumento de que mais estudantes conseguiriam acessar ao plenário da Câmara. E o senhor tem uma posição contrária, já é sabido disso. O senhor cogita, inclusive, de que esse horário fosse passado para mais tarde. Por que isso? Bom, primeiramente porque o vereador, o que é o plenário da Câmara? São 3 horas de sessão onde os vereadores se reúnem para conversar, para debater os assuntos relacionados ao dia a dia da cidade, aos projetos e às ações do governo do estado, do governo federal e do município. Claro. É o local de parlamento, de falar. O vereador, ele tem como prerrogativa fiscalizar os órgãos públicos, tanto do município como do estado como federal, as obras. Ao mesmo tempo, o prefeito, o vereador tem como função apoiar a sociedade em modo geral e em todas as ações, os problemas que o cidadão tem no dia a dia, buracos, ruas, e por que o senhor iluminação, quer que seja, inclusive, mais tarde? E tem essa prerrogativa. E, ao mesmo tempo, durante o dia começa o comércio, o setor de serviços, município, estado, abre às 8 da manhã e fecha às 18 horas. Tudo acontece durante o dia. Os bancos, as secretarias, SAMAI, todos os órgãos públicos funcionam durante o dia. E durante o dia é que os cidadãos que têm problemas, que têm dificuldade, procuram o vereador, ou para ajudar ele junto na secretaria, ou junto a um SAMAI, ou junto à Codeca, ou você vai lá ver ele lá então, na... o senhor entende que Então, deveria... por exemplo, hoje de manhã houve a Justiça mandou remover 20 famílias de uma área de ocupação. E eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu fui lá para acompanhar, porque era mãe, filho, crianças que chegaram lá com mandato judicial, que é a lei, e desmanchando as casas e aquelas crianças. Então, você, como vereador, você tem que entrar em contato com o secretário, com o pessoal da FAS, olha, vamos ajudar, vamos tentar resolver. Então, o vereador não é só aquele momento de falar. O vereador, ele ganha um salário para trabalhar 24 horas. Então, ele tem que atender a população, ele tem que fazer o trabalho dele do dia a dia e fazer bem feito. Então, em síntese, pelo seu raciocínio, a sessão deveria então começar mais tarde para que o vereador tivesse ainda mais tempo para atender essas demandas que o senhor fala. Atender as demandas. Que são para além do exercício no interior da Câmara. Atender as demandas, ser útil à sociedade e quando chegar no final do dia, ele, com tudo que aconteceu durante o dia, ele tem assunto para falar. Claro. Porque se nós fizermos a sessão às 2 horas, nós vamos ter que pegar todas as comissões, que são um total de 9 comissões que nós temos na casa, permanentes, e elas vão acontecer de manhã. Então, os vereadores já vão chegar de manhã e já vão para as comissões. E aí, quando chega às 2 horas, já vai no plenário. Por exemplo, esse programa que nós estamos gravando aqui agora, que agora são quase as 3h30 agora, nós já não poderia estar gravando, porque eu estaria no plenário da Câmara. Durante a sessão. Eu vou sair daqui e vou lá no SAMAI para ver um outro problema. Então, já não teria como fazer isso aí. Nós estaríamos numa sessão para falar não sei do quê, porque talvez não teria nem pauta para falar. Então, eu sou a favor de que o vereador ele tem que ficar durante o dia útil atendendo no gabinete, atendendo a população, com o telefone no ar, todo mundo sabendo o número, atender bem a sociedade. E lá no plenário, que é debater, discutir, eu, por mim, se eu chegar em casa às 10 da noite, não tem problema nenhum. Se eu chegar às 9, não tem problema nenhum. Então, o que ganha? Quem ganha com isso?
É a sociedade que tem vereador disponível, porque se passar horário para as duas, a pessoa que vir procurar um vereador aqui na Câmara das 2 até as 6, não vai poder falar com o vereador, porque o vereador está no plenário e não pode conversar. Vereador, então, eu sou totalmente contrário. Vereador, o nosso tempo o negócio é trabalhar. Já está perto do final. Eu gostaria, então, que o senhor tocasse em algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui. E, em última análise, faça suas últimas considerações, sobretudo dentro desses assuntos que nós tocamos, principalmente a falta de providências, que já vem se tornando histórica, do governo do Estado com relação às estradas, no caso a Rota do Sol, na qual Caxias desemboca por meio de tantos trechos. Bom, um ponto que nós temos que falar é sobre nós tivemos no governo do Estado a redução do governo federal, todo o IPI das cestas básicas retirado, uma redução de energia, ao mesmo tempo diminuiu a tributação nos encargos trabalhistas. É uma sugestão de um outro tema para discutirmos. Então, que os nossos empresários, especialmente da área de alimentação, que faça com que essa redução que eles estão ganhando, que chegue na mão do consumidor. Porque o consumidor, ele precisa reconhecer que as coisas, que houve um desconto. Você se refere à recente redução de tributos do governo federal sobre a cesta básica. Para que chegasse no consumidor final. Tem que chegar no consumidor e que, infelizmente, já faz 10 dias e que não está chegando. Então, nós precisamos, nós políticos temos que fazer a nossa parte bem feita. Claro. Mas todos têm que fazer a parte bem feita. Então, pedir para os nossos empresários para que acompanhem a redução dos impostos e reduza o preço da cesta básica da nossa sociedade. Então, muito obrigado, vereador, mais uma vez. Conversamos, então, com o vereador Mauro Pereira, do PMDB. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.